boa noite a todos, a todas. Você agora é o comandante, Neres. Eu já ia perguntar se o Sanatiel estava presente quando a tela se iluminou com essa bela figura ali, com esses livros atrás, Humberto também com livro atrás, eu também com livro atrás, e Dino também, avisar toda a comunidade que tudo isso aqui, na verdade, são apenas imagens, não tem livro nenhum, na verdade, porque nós não gostamos de livro. Humberto Barcelos, eu vou pedir uma vênia para você, um favor, que é começar com o Sanatiel, porque o Sanatiel daqui a pouco estará numa sessão de posse do nosso querido amigo Alexandre Lago. E aí, como ele vai ter que se ausentar um pouco mais cedo, eu queria, Humberto, pedir para o Sanatiel começar, e eu vou apresentar vocês dois, começando... Algum problema, Humberto? Sem problemas. Na verdade, eu estava ansioso para que ele começasse para aprender um pouquinho aí do nosso mestre, né? Isso. Então, nós estamos diante aqui de duas figuras maravilhosas, dois entusiastas da literatura maranhense, e que não só são entusiastas, também são produtores. Eu vou apresentar cada um deles pela ordem, primeiro o Sanatiel, depois eu apresento Humberto Barcelos, e eles terão tempo disponível para falar sobre sua obra, já que aqui é um café literário, comentar os seus textos, suas leituras. Eles são livres para fazerem o que quiserem aqui na nossa sala virtual. Agradeço a presença de todos que estão aqui nesse ambiente, e vamos começar com o Sanatiel Pereira. Vou ler para vocês um breve retrospecto da vida cultural do nosso Sanatiel. Sanatiel Jesus Pereira nasceu na cidade de São Bento, aquela cidade iluminada. Um dia eu vou perguntar se ele tomou banho no famoso Poção ou não, mas eu pergunto um dia, não vai ser hoje. É engenheiro civil pela Universidade Estadual do Maranhão, mestre em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em engenharia florestal pela Universidade Federal do Paraná. É professor da Universidade Federal do Maranhão e membro fundador da Academia Ludovicense de Letras e também da Academia Sambentoense de Letras. É membro afetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e é membro colaborador da Sobrames Maranhão, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Eu tenho a honra de ser confrade de Sanatiel em duas instituições, tanto na Sobrames como na Academia Ludovicense. E além de trabalhar com essa área mais exata, técnica, o Sanatiel também se dedica à literatura. Algumas pessoas, às vezes, têm um estranhamento quando o cidadão é da área técnica e também se propõe a fazer literatura. Mas nós estamos cercados dessas pessoas que se dividem nesse aspecto. Nós temos José Everton Neto, temos Irandi, temos Sanatiel e muitos outros. E o Sanatiel é autor de vários livros. Em contos, nós temos dele Mulheres de Atenas, de 2007, Os Quatro Elementos, de 2010, Janelas do Tempo, de 2015, A Curva do Tempo, 2018, o livro de contos Severino Marinheiro, 2011, e O Poço, de 2015, o Romance, de 2022, Os Anjos Não Têm Asas, e o meu preferido, Sanatiel, você sabe por quê, que é O Vale das Trutas, que eu já falei para você que ali você criou a personagem brasileira de melhor pontaria. Vou aguçar a curiosidade para esse pessoal entender o que nós estamos falando. Sanatiel, meu irmão, meu querido amigo, pessoa que vive no meu coração, que me deu a honra também de prefaciar o seu livro mais recente. Então, Sanatiel, a palavra é sua, fique à vontade, e depois você vai ter que se afastar, mas fique sabendo que terão muitas perguntas para você, e vamos selecionar, e depois eu mando para meu amigo aqui saber o que foi dito. Tá bom, meu querido? Fique à vontade, Sanatiel, a palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar nesse ciclo de conversas sobre literatura. Só para vocês terem uma ideia, eu acredito que é preciso que a gente diga isso agora. Quem trabalha nas áreas da exata
Geralmente são homens românticos. Eu sou engenheiro, mas o meu lado romântico sobressai sobre a minha parte técnica. Eu comecei a escrever desde cedo, tenho textos ainda inéditos que eu nunca publiquei, escritos à mão. Então, eu diria que é uma parte melhor, eu não diria nem boa, é uma parte melhor nossa, essa exposição, né? Do nosso pensamento, do nosso sentimento diante da literatura. Isso, para mim, sempre foi assim, uma coisa necessária na minha vida. Eu já fui de ler, a minha média, alguns anos atrás, eu lia 30 livros ano. Aí foi caindo, 20, 10. Então, o mundo mudou e o nosso tempo ele se tornou extremamente tirado da gente, roubado da gente pelos órgãos de comunicação, da forma que nós nos comunicamos, transmitimos as nossas... Trabalhamos, vivemos no mundo dessa forma. Mudou o modelo e isso, eu digo para vocês, é uma coisa que me dá um pouco de temor. Eu pensei que o livro, né, ele nunca fosse deixar de existir. Primeiro, pelo ponto de vista técnico. Eu dizia assim, o livro faz parte de uma cadeia de produção, uma das maiores do mundo, para vocês terem ideia. Então, para nós termos um livro à mão, nós temos que ter papel. Papel é uma indústria pesada no mundo. Vender da floresta até o papel, e o papel vai para a gráfica, e lá nós colocamos as nossas ideias, né, sobre as mais diferentes formas. Mas, mesmo assim, e também tem a questão do livro, que ele tem, eu sempre digo, o livro ele é afetivo com a gente, ele toca os nossos sentidos. Nós olhamos o livro, nós pegamos o livro e nós cheiramos o livro. Então, isso transcende no momento que nós abrimos o livro para ver aquilo que é expresso dentro daquele presente. Então, para mim, sempre foi isso. Desde que eu me conheci, eu estava colecionando livros e lendo o máximo que eu podia para poder avaliar como a gente podia ver o mundo. Como podíamos ver o mundo. Então, enquanto eu não pude publicar, eu escrevia e guardava. Como eu falei, tem algumas coisas que ainda não publiquei. Mas as minhas obras elas estão intimamente ligadas conosco, com o nosso povo, com o Maranhão, com São Luís. Eu sempre entendi que eu comecei escrevendo crônicas no estado do Maranhão, um jornal que sempre me prestigiou, publicou bastante, mas eu sempre falava do nosso cotidiano, porque eu entendo que a crônica ela deve, acima de tudo, de uma forma romântica, contar o que está acontecendo no nosso tempo. Assim que eu vejo a crônica. A crônica, para mim, ela tem mais importância quando, daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, alguém pode ler uma crônica e dizer assim que era São Luís, assim que era São Luís. Então, eu sempre procurei ter um óculos, né, onde eu pudesse ver a mensagem que a cidade nos transmitia. E eu digo para vocês, não foi fácil para mim, não foi fácil, porque eu vi toda essa transição da São Luís viva, né, para essa São Luís que está dormindo. Né? Então, as minhas obras, na parte das crônicas, elas estão totalmente ligadas a esse fato. O meu mais recente livro, que o meu amigo José Neres prefaciou de uma forma belíssima, eu diria que o livro tem mais valor pelo prefácio dele, pelo que eu mesmo escrevi, está belíssimo o prefácio dele. Então, o livro é o cheiro do tempo, o cheiro do tempo. As coisas passaram, mas se você andar
pelo centro velho de São Luís, você vai sentir o cheiro dos prédios, né? Dos casarões. E, se você for romântico, você pode até ouvir coisas. Eu ouço porque eu caminhei muito ali. Eu caminhei. Para vocês terem uma ideia, eu ainda vi na Praia Grande, eu criança, eu vi na Praia Grande as carroças, elas amarradas, porque naquela época não tinha transporte motor para levar para lugar nenhum. Então, os comerciantes alocavam as suas compras em uma carroça e elas iam embora para o subúrbio de São Luís. Eu vi isso ainda. Vi os bondes. Os bondes, eu tenho uma alucinação pelos bondes. Para mim, depois que eu vi os bondes, principalmente em Lisboa, eu considero que foi um erro. Foi um equívoco muito grande nós termos tirado os bondes de São Luís. Com a desculpa de que poderia prejudicar o movimento, né, dos carros mais modernos que estavam vindo, foi um erro. Nós deveríamos ter preservado os bondes e hoje seriam uma das nossas maiores riquezas históricas, seriam os nossos bondes. E, infelizmente, foram embora. O centro de São Luís, por exemplo, eu acredito, né, na minha fantasia, vamos dizer assim, na minha fantasia, eu acredito que a Praça Deodoro, né, que foi o centro de São Luís, uma vida fantástica, gente. Ali, o centro de São Luís era o João Lisboa, com a igreja, com os abrigos para vender café, e os intelectuais se reuniam, todos os intelectuais de São Luís se reuniam na Praça João Lisboa para conversar. Isso era... E o bonde passando. Era um negócio belíssimo, e que nós não protegemos. Eu não diria que o tempo passou e tinha que ser assim. Não, nós não protegemos. Então, os bondes foram tirados em 1966, não foi em 70, não. Eu tenho um artigo, um dos meus livros que eu estou publicando, eu conto o histórico dos bondes. Mas nós não ganhamos nada com isso. Como eu ia dizer, eu fiz uma crônica há muitos anos atrás dizendo que a Praça João Lisboa era e é o coração de São Luís. A Praça João Lisboa entrou em coma e, junto com a Praça João Lisboa, a coisa se mobilizou ali. As pessoas fugiram porque o coração ficou em coma. E Fã teve a grandeza, a beleza, a disposição de restaurar a energia, a luz ali naquela praça. E quem sabe, né? Quem sabe, eu diria para você, do meu lado romântico, aqueles que já se foram, né? José Monteiro, Zé Chagas, Nauro Machado, Ferreira Goulart, esse pessoal todo se encontra lá à noite, quem sabe, na praça para conversar, entendeu? Passa um, passa outro, e eles estão olhando. Porque ali, olha, gente, não tem lugar de mais energia em São Luís do que a Praça João Lisboa. Ali era um lugar mágico. Eu me considero um pesquisador nato. Eu sempre estou olhando. Deus me deu esse dom de ver. Então, eu sempre ia na Praça João Lisboa ficar olhando os movimentos. Um falava, outro não falava. E aí aquela discussão maravilhosa, de textos. Eles, na verdade, aquele grupo estava criando textos, Tom. Naquela hora das discussões, no outro dia saía um texto no Imparcial, o outro jornal que circulava naquela época. Era lindo isso, era maravilhoso. Existia um centro pensante, maravilhoso, que entrou em coma. Mas, olha, a Praça de Lisboa está reestruturada. Quem sabe precisamos ter algumas iniciativas de ter atividades, né, que possam
revitalizar a praça. Eu falei para um ex-governador daqui, eu disse, nós precisamos, de novo, ver os prédios onde funcionavam áreas de utilidade, né, como o motobar. O motobar era de portugueses, era um lugar fantástico ali. Está ali, o prédio está ali, fechado. Então, talvez a Praça João de Lisboa precisa ser revitalizada para que São Luís, de novo, consiga ser iluminada. É uma coisa que nós podemos fazer. Alguém quer fazer alguma contraposição, alguma pergunta? Então, eu continuo. Então, as minhas obras, na parte das crônicas, elas todas estão voltadas para São Luís. Se alguém um dia precisar fazer uma pesquisa e ver com os meus olhos, claro, a São Luís de trás, para trás, ele vai encontrar muita informação. Eu vi coisas maravilhosas aqui em São Luís. Eu vi, eu não olhei, eu vi. Né? Então, isso me tornou assim, muito sensível a dissertar, né? a falar sobre algumas coisas de São Luís que me doíam, e que passaram, entendeu? Que passaram. As pessoas, nós não protegemos, valorizamos e preservamos aquilo que tinha valor de fato. Valor de fato. Lamentável, eu lamento muito. Mas eu conto. Como eu não tenho poder para mudar as coisas, eu só espero, né, que, como nós vivemos em ciclo, é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, nós vivemos um ciclo. Ciclos. Né? Eu vivo pesquisando isso. Tem um outro colega meu, nosso colega da AU, que é o Leopoldo. O Leopoldo também está fazendo isso em paralelo. Eu estou pesquisando os ciclos de São Luís, os ciclos ligados à literatura. Né? Ligado à literatura. Então, procurando ver como nós acontecemos no tempo, né? E aí, por exemplo, eu descobri que nós estamos virando de 70 em 70 anos, a coisa está virando. Então, como eu descobri isso? Eu descobri isso procurando... Deixa eu ver quem era que estava procurando. O Machado me fez bastante essa busca. Né? Deixa eu ver. O Odorico Mendes, por exemplo. O Odorico Mendes ele tem uma influência muito grande comigo, porque eu considero o Odorico Mendes, ele era um visionário. O Odorico Mendes era um visionário. Poucas pessoas conhecem a vida de Odorico Mendes. E o Odorico Mendes era um visionário. Então, imagina, ele poucas pessoas sabem, ele se comunicava, né, no tempo do reinado com Dom Pedro, mas o Odorico estava lá na Europa, criando as coisas dele. O Odorico morreu em Londres, por acidente. Ele teve um ataque cardíaco, provavelmente lá, morreu em Londres. Então, aí atrás de Odorico Mendes, eu percebi que o ciclo estava lá. Morreu naquela época, no fim do século XIX. Final do século XIX. Morreu João Lisboa, Odorico Mendes, Gonçalves Dias, Gomes de Souza, Henriques Leal, Cândido Mendes, Sutério do Reis. Olha aí, turma, quanta gente morreu no fim do século XIX. No fim do século. Estava fechando. Esse povo foi embora. Começou um novo ciclo. Recentemente, Josué Monteiro começou esse ciclo de novo. Quer dizer, começou, eu não diria que começou, ele está fechando o ciclo. Aí morreu Josué Monteiro, Zé Chagas, Nauro Machado, Ferreira Goulart, José Lozeiro, Valdemiro Viana,
esse povo todo foi embora. Quer dizer, não foi nem 20 anos, turma. O ciclo dele lá, no final do século XIX, foi o quê? Ainda demorou um pouquinho, foi uns 30 ou 40 anos. Mas fechou o ciclo. O que eu quero dizer para vocês? Olha, hoje nós temos muita gente escrevendo no Maranhão. Muita gente escrevendo. Opa, só um momento. Quase que eu perco o sinal. Então, para mim, é notável que um novo ciclo está começando. Agora, a única coisa que eu considero essencial no ciclo é que nós tenhamos o cuidado de preservar, cuidar as coisas que foram plantadas dentro da literatura. E esse grupo que ainda está aí, que pode interceder, eu acho que uma pessoa que intercede mais é Salgado Maranhão. Salgado Maranhão é uma pessoa agarrada, empenhada, isso aí eu dou 10 para ele. Mas quem ficar precisa cuidar disso, precisa cuidar. Porque hoje, para algumas pessoas, é utópico dizer Atenas maranhense, é utópico para algumas pessoas. Né? E eu acredito, né? Eu faço parte desse grupo. Nós não perdemos a nossa essência. Nós multiplicamos os nossos talentos. Hoje tem muita gente escrevendo. Ótimo, maravilhoso. A única coisa que nós temos, que esse novo ciclo que está começando tem que fazer é ir para o mundo. Ir para o mundo. Como a Luísa Azevedo foi para Buenos Aires, para a Argentina, João Lisboa foi para Lisboa, o outro. O mundo hoje está muito mais fácil de você atingir, conseguir chegar lá. Então, nós precisamos, para que nós possamos manter, preservar a nossa... Eu não diria... A identidade é uma parte muito, muito, muito pequena para isso. Eu diria, para a gente preservar a nossa herança, isso fica melhor, muito melhor. Para que nós possamos preservar a nossa herança, nós precisamos sair, mostrar que nós cuidamos, né, de Gonçalves Dias, que nós cuidamos, né, de Odorico Mendes. Isso aí é maravilhoso. Que nós cuidamos de a Luísa Azevedo. É muito importante isso, Tom. Eu acredito nisso. E muitos outros acreditam. Então, a minha obra ela se move nessa direção. Eu não tenho... eu estou começando a entrar em outro momento. Né? Eu já fiz crônicas, eu tenho 4 ou 5 livros de crônicas, já escrevi... Eu estou seguindo um roteiro. Eu já escrevi contos, escrevi o livro que eles gostam, que é o Vale das Trutas, uma pequena novela, né, bastante romântica, né? E eu estou saindo disso, eu vou começar, já publiquei o meu primeiro romance, e eu vou continuar. Eu tenho, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 4 romances prontos para serem publicados. Todos eles tratam do Maranhão, tratam de São Luís. Eu não me afasto da nossa herança, isso. Eu não me afasto da nossa herança. A nossa herança é maravilhosa. É maravilhosa. A mensagem que eu gostaria de deixar firme para vocês é isso. Preservem. Preservem. Só para dar um exemplo para vocês
por diversas oportunidades, não dizer, mas 3 vezes, eu tive a oportunidade de estar em grupos multinacionais e as pessoas acharem que eu não era maranhense. Eu digo, não, eu sou maranhense. Eu sou um índio tupinambá. Eu ainda brincava assim, eu sou um índio tupinambá. Está vendo os meus olhos fechados? É de índio tupinambá. Então, eu honro as nossas heranças. Eu acho o que nós temos é maravilhoso. Se nós formos escrever, meus queridos, se nós todos formos escrever a herança que nós temos, nós vamos entulhar o mundo com a nossa literatura. Tenho certeza disso, porque eu tenho. Eu tenho confiança, fé, esperança nesse processo. Se alguém quiser fazer uma parte, José Neres, estou à disposição. Se alguém quiser colocar alguma coisa, eu acredito que a minha preleção foi bastante ampla, não fui tão... Olha, Humberto já levantou a mão para fazer uma intervenção. Humberto, fique à vontade, meu príncipe. Boa tarde a todos, e eu gostaria de perguntar ao professor Sanatiel como é que ele tem visto, com essa experiência toda de tantos anos envolvido com a literatura, a questão de a literatura estar progredindo em se tratando de atingir mais público, ou se ela regrediu. Como é que ele avalia o que tem acontecido com a literatura em relação à sociedade? Olha, tem 2 coisas na tua pergunta. Primeira coisa é que a parte mais grave são os leitores. O Estado do Maranhão deveria fazer um trabalho árduo, um trabalho determinado para aumentar os leitores nas escolas do Maranhão. Isso depende da nossa sobrevivência. Quando eu acordei que quem lia, naqueles anos que eu vi, quem lia mais na América Latina eram os chilenos, depois os argentinos. Eu não sei se nós estávamos em terceiro lugar. Me enfocou, quem lia mais na América Latina eram os chilenos, depois os argentinos. Então, a nossa leitura, quem lia mais no mundo eram os franceses. Eu me lembro que, naquela época, a média dos franceses eram 35 livros ano, os franceses. Naquela época, eu lia 30 por ano, eu digo, meu Deus do céu, eu li 35. Então, eu acho que é irrisório a nossa medida. A escala de medida de leitor no Maranhão é irrisório. A primeira coisa que nós temos que fazer é aumentar os leitores. Isso aí deveria ser uma obrigação pública de alguém se candidatar a algum cargo público no Maranhão, ele deveria dizer, não, eu vou fazer com que o índice de leitores no Maranhão aumente mais. Por quê? Por quê? Aí vem a outra resposta. Quanto mais você lê, mais você tem capacidade de analisar e criticar a obra. Então, o leitor ele cresce à medida que ele lê. Então, se você lê pouco, você pode ter uma leitura desavisada e você achar que aquilo é bom. Você está entendendo? Mas é que você não tem o subsídio necessário para você dizer, esse livro não presta. Essa pessoa está desinformada. Entendeu? Então, essa que é, hoje, eu diria, a estrutura que nós estamos nos vendo. As pessoas estão colocando o livro no mercado e aí tem, por falta de leitura, falta crítica, falta capacidade de criticar
aquilo que foi escrito. Se o livro tem verdade, tem beleza, não há parâmetro. Se você não lê, você não consegue desenvolver a crítica diante de uma obra literária. Consegui lhe responder, Humberto? Conseguiu sim, professor. É mais ou menos isso aí que a gente observa como escritores e leitores também. É um fenômeno que ocorre, né? Certamente, apoio sim o seu ponto de vista e acho que nós precisamos ter mais leitores e que esses leitores, quiçá, se transformem também em escritores, não é isso? Oh, que maravilha! Inspire. Se a obra for boa, vai inspirar aquele leitor. Né? E ele tem que ter influência. Nós temos influência. Todos nós temos influência. Boas. Boas. Então, precisamos fazer uma força muito grande para que o número de leitores no Maranhão cresça. E a gente realmente solidifique aquela ideia de que nós somos a Atenas maranhense. Né? É importante a gente pensar nisso. O brasileira, Atenas brasileira. Professor José Neres. Que beleza, Sanatiel. Sanatiel, para aumentar esse número de leitores, eu vou ler para esse povo que está aqui só um parágrafo de uma das suas crônicas que eu considero uma das coisas mais belas que nós temos. Essa sua sensibilidade de olhar no livro mais recente, O Cheiro do Tempo, publicado na Feira do Livro no último ano, Carmen Desprotegida. Lindo, uma lindo. beleza de sensibilidade. Eu vou ler para os meninos aqui só um parágrafo para ver se depois a maioria aqui, eu tenho certeza, vai procurar isso, vai procurar esse livro e vai ler e vai se encantar com cada crônica como eu me encantei. Então, escutem. Hoje, um dos quadros mais tristes que temos estampados na cidade de São Luís é, sem dúvida, a presença de uma jovem mulher que aparenta passar dos 30 anos. Cabelos amarelados, crespos e longos, chapéu de palha de abas longas na cabeça. Um vaso nas mãos, aparentemente pedindo esmola para quem cruza as vias mais próximas que chegam à ponte do São Francisco. Se fosse somente isso, nada de errado haveria de alguém pedir esmola em um país de desempregados e carentes de alimentos para sobreviver. O impacto cresce quando observamos que a pedinte está completamente nua, embora coberta por um chale de cor quase transparente que nos impede de ver sua total nudez. A partir dessa descrição sensível de Sanatiel, há toda uma discussão, e ele lembra que São Luís é o epicentro de sua obra, e também as questões sociais. Fica claro para quem lê Sanatiel que ele tira a inspiração do cotidiano. Sanatiel, o cronista Sanatiel, é aquele cidadão que parece uma antena parabólica ligada o tempo todo, captando as nuances, captando as cores, os cheiros do tempo e do não tempo, do presente e do passado, e também já antecipando o futuro. Sanatiel, para não incomodar muito você, eu sei que está quase na hora de sair, mas qual é o seu método de escrita? Como é que você escreve? Você já falou que é a mão, mas como vem essa inspiração além do olhar? Olha, eu habita dentro de mim o escritor, tá? Só para você ter uma ideia, eu sou professor da universidade, mas eu digo para os meus alunos, olha, da porta para fora, eu não sou mais o professor de vocês. Então, essa da porta para fora, existe dentro de mim um escritor que tem uma sensibilidade e que faz com que os seus sentidos sejam apurados. E quando eu vou escrever algo, eu não penso. Eu não penso. Nada do que eu escrevo eu penso. Eu transcrevo. Transcrevo. É assim que as coisas acontecem. Eu olho e como se eu estivesse fazendo... Como eu não vou falar para ninguém, então eu escrevo transcrevendo. Assim que é a minha obra. Não existe um propósito, eu vou escrever tal coisa. Não. A coisa vem de forma espontânea, natural,
atemporal, não tem hora para fazer isso, não. Eu só escrevo à noite, não tem nada disso. Então, aquele momento da criação, daquele parto, né? Eu acredito que a coisa acontece mais ou menos assim. Cada texto, né? Cada crônica que eu criei foi um pequeno parto. Sai, pronto. É assim que eu crio. Sanatiel, eu sei que você tem que partir agora. O povo aqui queria mais ficar com você, mas quando você chegar lá, a LL, transmita meu abraço aos nossos confrades e principalmente aquele gigante da educação, do carinho que é Alexandre Lago, tá bom? Já conversei com ele que eu não poderia ir, que eu estou aqui. E obrigado, Sanatiel, por sua sensibilidade e por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é precioso para essas pessoas aqui que tanto amam a literatura maranhense. Meu muito obrigado, meu querido. Acho que todo mundo sentiu um pouco de quem é Sanatiel, esse filho de São Bento que sai da cidade e vai para outra cidade e traz o mundo dentro de si, as suas origens. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a todos também. Lamentavelmente, eu vou precisar sair, porque eu vou para a Academia Luso-Vicente de Letras, que tem um amigo nosso que vai entrar, vai estar sendo recebido, e eu tenho que estar lá. Então, eu vou esperar que nós tenhamos outras oportunidades de conversar, que eu me disponibilizo para outros encontros. Muito obrigado pela atenção de vocês. Me deixo à disposição para que alguém que queira depois colocar alguma coisa para mim, eu estou à disposição. Mas eu deixo a mensagem, acima de tudo, que vamos honrar com o que nós temos. Vamos honrar com toda a nossa memória e com essa herança literária que nós temos. Boa noite a todos. Um grande abraço. Agradecemos, meu querido. Nada, agradecemos nós. Bem, depois dessas palavras sábias do nosso Sanatiel, que deixou uma mensagem muito bonita para nós, que nós precisamos ler a nossa literatura. É interessante, Sanatiel, com tantos livros publicados, e muitas pessoas ainda talvez não conhecessem mais esse prosador, esse homem de cultura, de letras e também dos números. Agora, nós vamos convidar o nosso querido Humberto Barcelos, que eu não conheço pessoalmente, é uma falha da minha biografia, não conhecer pessoalmente ainda Humberto Barcelos, mas tenho certeza que em breve nós conheceremos. Então, vou ler aqui um pouco para apresentá-lo. Humberto Cupertino Barcelos nasceu em Formosa, cidade lá dos entornos de Brasília, Goiás, próximo, não tão próximo assim, da minha querida Lusiânia. Então, nós fizemos caminhos praticamente inversos. Humberto nasce em Formosa e bem cedo vem aqui para o Maranhão. Eu nasci aqui e bem cedo fui para Goiás. Então, nesse caminho inverso aqui, devemos ter passado em algum momento pelos mesmos lugares. Reside no Maranhão desde criança. Por isso, identifica-se como goianense, uma mistura de goiano com maranhense. É graduado em letras, língua portuguesa e pós-graduado em docência do ensino superior, tendo uma segunda licenciatura em marketing digital. É membro da Academia Imperatrizense de Letras e eu tive a honra de estar virtualmente na posse dele, uma honra para mim realmente, estava lá assistindo, e onde ocupa a cadeira 17. Nos últimos anos, lançou os livros Viver Não É Suficiente e Onde Está a Poesia, ambos em versos, além de A Moça da Pele Marrom, em prosa, nos formatos impressos e em audiolivro. Por meio das redes sociais, o autor desempenha um trabalho de divulgação constante da literatura maranhense e apoia os arranjos das academias de letras e de seus acadêmicos. O objetivo é aproximar a comunidade, especialmente os jovens, dos projetos que as academias promovem com foco na educação literária. Humberto também tem ampla atividade nas redes sociais, compartilhando textos, é um cidadão que está sempre presente
comentando, divulgando, enquanto, Humberto, muitas pessoas não veem, outras veem e silenciam, você está sempre vendo, comentando, incentivando, seja com aplauso, seja com excelente, seja com comentário sempre gentil. E eu lembro, antes de você falar, Humberto, eu comprei o seu livro Onde Está a Poesia, lá na MEI. Comprei o livro e aí eu achei estranho o preço, que era um preço bastante baixo para a qualidade da produção do livro. E a minha amiga Cleo Rolim falou, Humberto Barcelos deixou os livros aqui com uma condição, que eles fossem vendidos num preço acessível. Isso é maravilhoso. Então, as pessoas podem ler seus livros, podem ouvir sua obra, e nós estamos aqui, Humberto, para ouvir você agora, que vai falar um pouco da sua produção, de você, do que você achar interessante, e logo depois as pessoas, e quem quiser perguntar, que tenho certeza que pode haver qualquer pergunta, pode levantar a mãozinha. Seria melhor depois, e sua fala, para ficar esse diálogo interessante, tá bom? Com você a palavra, Humberto Barcelos. Bem, eu quero agradecer novamente pela oportunidade que me foi concedida de estar com vocês. Certamente é uma honra falar daquilo que nós gostamos, quer por procurarmos, quer pelos meios que nos conduziram à literatura. E certamente esse evento é maravilhoso. Está de parabéns todos aqueles que participam do GEUMA e que incentivam essa forma de comunicação literária através das redes sociais, que certamente, Neres, tem nos proporcionado alcançar e conhecer pessoas que, de outra forma, talvez jamais, me arrisco a dizer, teríamos tido a oportunidade de ter contato, de desfrutar das suas capacidades literárias, dos seus textos maravilhosos, enfim, de tudo aquilo que é produzido. Como muitos que cresceram nos anos 80, especialmente quando crianças nessa época, me refiro àqueles que nasceram como eu nos anos 70, perceberam que tudo isso é uma novidade muito grande, esse acesso à literatura, especialmente à distância, proporcionado pelas redes sociais. Naturalmente que houve uma grande dificuldade para que isso acontecesse de modo pleno. Quando eu analiso aquilo que aconteceu no Brasil nas últimas 3 décadas, eu costumo dizer que há 4 coisas que são fundamentais dentro do interesse literário. E são coisas que faltam para que mais leitores existam e para que mais escritores também existam. A primeira coisa é o incentivo. Muitas vezes a criança, ela não tem contato com um incentivador. Alguém que a ensine a ler, a gostar da leitura e a fazer da leitura uma prática cotidiana. Nós percebemos, Neres, que isso pode muitas vezes afetar o entendimento e o interesse que a pessoa venha a ter da leitura posteriormente. Então, esse incentivador, que pode ser o pai, que pode ser a mãe, que pode ser um professor, uma professora, que pode ser um membro da família que tem contato com a leitura, que tem livros e costuma utilizá-los, pode ser aquele que conta a história de um livro para uma criança antes de dormir e assim por diante, é que muitas vezes falta. Eu, por exemplo, não tive esse tipo de incentivo, só o procurei mais tarde, por conta do próprio interesse e o fascínio pela literatura. Então, esse incentivo por parte de alguém ou de algo é que eu percebo que faltou a mim e que falta hoje também, em muitos casos, nessa turma jovem que está aparecendo em relação à leitura e em relação à escrita. O segundo fator que eu acho que pode, de certa forma, ser considerado como algo que precisa ser desenvolvido, é o acesso. Por mais que nós tenhamos produzido livros, tanto de forma digital como de forma física, o acesso a eles hoje, embora facilitado, nas últimas 3 décadas, tinham uma certa resistência e dificuldade para que chegassem ao mercado. Nós pensamos que, com o tempo, a produção de livros ela seria uma coisa barata, uma coisa acessível, e isso não se percebe como estando acontecendo na velocidade que se esperava. Então, o acesso à literatura ele ainda é restrito. Há muitas pessoas que não conseguem ter um livro em mãos de boa qualidade, exceto aqueles que normalmente são utilizados para uma prova, para um concurso, ou outra coisa de natureza materialmente necessária. A grande maioria dos livros acabam sendo produzidos
ficando restritos a um grupo pequeno de pessoas que tiveram acesso a ele, e quando colocados à disposição nas redes sociais ou em plataformas para serem baixados, em alguns casos até gratuitamente, as pessoas acabam nem sabendo que esses livros existem. Então, daí, há uma outra coisa que pode ser discutida em relação a como fazer melhor esse trabalho de divulgação. Seria esse o segundo fator. Um terceiro fator que eu observo que é necessário é que os recursos para a produção de livro, quer seja de modo virtual, quer seja através do livro físico, continuam, infelizmente, muito escassos. Então, aqueles que, porventura, se aventuram como produtores de texto e tentam fazer com que essa produção se materialize em formato de livro, encontrarão, via de regra, uma oposição de recurso. A maioria dos escritores começam, e isso não é uma coisa nova, usando seus próprios recursos para a produção de seus primeiros exemplares. E isso falando apenas da questão da produção, porque quando pensamos na distribuição, na divulgação, nas formas de se colocar esse livro disponível às pessoas de um modo geral, temos aí um outro problema a ser tratado. Mas o recurso é escasso, embora se tenha avançado muito em certos sentidos na disponibilidade do mesmo, e para agravar a situação, quando esse recurso ele está disponível, poucas pessoas, e isso é um fenômeno difícil de se explicar, acabam sabendo que esse recurso está disponível. Exemplo, a semana passada eu soube de um recurso disponibilizado para escritores e autores publicarem livros, e esse recurso ficou tanto tempo parado sem se ter acesso a ele, que ele voltou novamente para o governo. Como é que se pode imaginar que na falta de recurso, você tem recursos que não são utilizados porque não houve quem foi lá e fez todos os trâmites necessários para lançar mão deles? Nessa era de informação, nós temos então, em contrapartida, essa desinformação. Então, onde está o problema para que essas informações cheguem às pessoas que deveriam chegar, é mais um fator a ser discutido e necessário para que se tome providência em relação a ele. E daí, o quinto fator, e talvez o mais complexo, é que no mundo moderno em que nós vivemos, quando se pergunta a uma pessoa por que ela não lê, há uma desculpa clássica, que é a falta de tempo. Essa falta de tempo, ela se aplica a quase tudo na vida, porque a pessoa não faz um curso novo, porque a pessoa não faz uma faculdade, porque a pessoa não faz isso ou aquilo, e está envolvido também na questão do porquê não ler. Então, às vezes, a pessoa passa o ano inteiro sem ter lido um livro. E quando eu falo de ler, eu me refiro também às formas de leituras mais modernas disponibilizadas. Eu considero ouvir um audiolivro uma leitura também. É uma espécie diferente de leitura, mas porque faz com que a pessoa tenha contato com aquele livro escrito. Esse ouvir o audiolivro faz com que a pessoa também possa desenvolver esse hábito de leitura usando uma outra linguagem, mas que também torna-se muito eficiente neste caso do tempo. Aproveita-se o tempo ouvindo, no deslocamento, com o veículo, em casa ou de outra forma, para que se possa, então, ter acesso àquele material que foi escrito, e é uma forma que eu considero bastante interessante, no que se refere a podermos fazer a literatura chegar a outras pessoas. Esse último fator, que é a questão da produção do audiolivro, eu usei como referência para transformar o meu último livro de contos, A Moça de Pele Marrom e Outros Contos, também no formato de audiolivro. Logo passando esse mês que vem, no início do próximo, nós estaremos lançando esse livro também nesse formato, apesar dele já ter sido lançado anteriormente no formato impresso. O objetivo disso: primeiro, o público deficiente visual que precisa ter acesso à literatura maranhense. Então, minha primeira pergunta foi: quantos livros maranhenses já foram produzidos no formato de audiolivro? Quantos deficientes visuais tiveram a oportunidade de ler ou de ouvir a leitura de uma literatura maranhense? Então, as minhas referências nessa busca foram muito escassas. Então, pensei na possibilidade de fazê-lo.
E há inúmeras formas de baixar os custos para que isso se torne uma realidade. Ir atrás desse baixar o custo e conseguir realizar o projeto, tendo então essa possibilidade de disponibilizá-lo aos deficientes visuais. Um outro grupo que se beneficia também desse formato de livro são pessoas que necessitam, como eu e tantos outros, otimizar o tempo. Então, a pessoa tem o seu deslocamento de 10, 15 minutos entre casa, trabalho, escola e assim por diante. Naquele tempo, às vezes, nós utilizamos a navegação pelo WhatsApp, que às vezes é necessário, outras vezes nem tanto. E um audiolivro permite que a pessoa utilize esse tempo para ouvir aquilo que ela não conseguiu ler. Então, essa questão de ouvir o que não se conseguiu ler é que faz com que esse acesso à literatura aconteça. Eu pensando nesse grupo também de pessoas que eu tomei essa iniciativa. No meu caso especificamente, por causa também do tal do tempo, eu costumo durante o ano ler, entre aspas, através do audiolivro, cerca de 10 a 15 livros. Eu ouço esses livros nesse período de deslocamento. Então, aproveito esse tempo dessa forma. E no outro tempo que eu reservo para a leitura, eu faço porque considero o contato com a palavra escrita fundamental para toda e qualquer pessoa, mas principalmente para o escritor. Cada vírgula, cada ponto, cada ideia proposta, cada diferença entre um parágrafo e outro, não pensando no Saramago, porque aí já não se fala de parágrafos, né? Mas o escritor que quer produzir com uma qualidade que faça o seu leitor ter prazer e compreender bem a leitura, ele está vinculado às questões técnicas, né, Neres? Não tem como se desvincular dela. É misturar a emoção com a técnica e produzir algo que seja simples, acessível e que a pessoa não precise, ao ler uma página, parar 2 horas para entender o que leu. Eu vou por esse viés da simplicidade. Quer seja através de poemas, quer seja através de contos. Eu prefiro que o leitor, e eu sou um leitor assim, leia e não precise reler para saber do que se tratava. Que ele tenha aquela satisfação gostosa de primeiro momento. Eu costumo comparar isso a um alimento, né? Você come uma comida diferente pela primeira vez. Tomei tacacá pela primeira vez, não gostei. Bom, eu vou ter que tomar 1, 2, 3, 4, 5 vezes tacacá até gostar. Às vezes não funciona. Açaí, alguns comem a primeira vez e gostaram de imediato, depois continuam com aquele hábito. E eu, infelizmente, tentei o tacacá muitas vezes, né? Morei no Pará 1 ano e meio e não deu certo. Eu continuo não gostando do tacacá. A leitura também é assim, aquilo que eu leio de primeira mão e gosto, eu continuo. Para se ter uma ideia, e acredito que já acontece com outras pessoas também, de eu pegar um livro desconhecido, talvez de um autor desconhecido, numa livraria, e eu leio o primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Aquele primeiro parágrafo vai dizer para mim, compra ou não compra, leva ou não leva. Porque ali eu já senti o espírito do autor ou da autora, a forma como ele se expressa, e se eu vou ter dificuldade de gostar daquele sabor, e para mim livro é isso, tem que ter sabor, para continuar a leitura. E isso tanto faz ser em verso, ser em prosa, eu procuro usar esse critério. E não obstante todas essas questões que a gente menciona da dificuldade de se ter acesso àquilo que nós consideramos leitura, para mim não existe boa ou ruim, mas é uma opinião própria, eu sei que há a qualidade da leitura, mas eu, quando dialogo com os meus alunos, eu explico para eles sempre, olha, leia qualquer coisa, leia a revista em quadrinho, leia a placa do carro que passa na rua, leia tudo. E desse tudo, tente encontrar o seu sabor de leitura. O fato é que ler é uma coisa que precisa ser feita. Não é só por uma questão de aprender, de ser um escritor no futuro, é por uma questão comprovada cientificamente. A leitura, ela melhora aquilo que é mais importante na nossa estrutura física, os neurônios.
ela nos proporciona conhecimento que, às vezes, numa outra área que não tem nada a ver com a leitura, será desenvolvido em função desse primeiro hábito, que é o hábito de ler. Se esse leitor se tornará um escritor ou não, fica só o nosso desejo de escritores que tantos outros apareçam. Agora, imaginemos nós que esses escritores desaparecidos, meninos e meninas, adolescentes que estão pelo Brasil afora, podem estar escondidos. São tesouros a serem garimpados nas escolas, em casa, textos escondidos, lacrados, que nunca foram e talvez nunca, pior ainda, serão publicados um dia. Esses grandes escritores podem estar no nosso cotidiano, mas ninguém saberá que um dia que são grandes escritores, porque eles estão engavetados. Por isso que eu entendo que, a menos que haja uma ação clara, no sentido de haver um incentivo, como já mencionei, permitir o acesso à literatura das suas mais diversas formas, propiciar recurso para que isso aconteça, dar o apoio necessário após a publicação e fazer com que as pessoas continuem a ter tempo para ler, é fundamental para a divulgação da nossa literatura. E aí, Neres, entra a nossa questão da literatura maranhense. Porque tudo que se foi dito aqui até agora é da literatura de um modo geral. Agora, quando nós partimos para a literatura regional, seja maranhense, piauiense, goiana ou de outro estado qualquer do Brasil, a coisa ainda fica pior. Por quê? Porque, às vezes, um aluno ele terá que ler obrigatoriamente um leitor clássico. Escritor clássico, um leitor clássico, uma escritura clássica. Por quê? Porque vai ter uma prova, porque se exigiu que ele faça aquilo, e ele aborrecidamente vai ler. Bom, mas ele teve acesso, ou obrigado ou não, ele teve acesso a uma boa literatura. Agora, se ele tiver que fazer isso por livre e espontânea vontade, de um autor ou autora maranhense que não vai cair em nenhuma prova, em nenhum vestibular, em nada. Só o desejo pela leitura é que vai fazer com que ele tenha esse acesso e conheça esses escritores. E cabe a nós, que descobrimos essa beleza da literatura regional, da literatura maranhense, cabe a projetos como o Gelma está fazendo, cabe ao livro que você, junto com outros, lançou, falando só dos escritores maranhenses, divulgar essa necessidade. Agora, isso é um trabalho de formiguinha. É necessário que se faça isso o tempo todo, sempre. Quais são as ferramentas? Bom, vamos falar das redes sociais. Por que eu posso abrir um TikTok e passar meia hora, 1 hora, 2 horas, esfregando o meu dedinho tela acima e olhando só um monte de coisa engraçadinha? Bom, faz bem também à saúde mental, né? Mas é só isso? É para isso que nós criamos as redes sociais? Ou por que será que eu deveria, então, gastar a rede social apenas com o meu trabalho secular, sem pensar no meu trabalho literário? Então, uma vez que se assume essa postura de necessidade em se tratando de levar a literatura, no caso, regional, e no nosso caso, a regional é a literatura maranhense, é aproveitar toda e qualquer oportunidade para isso. No passado, se perguntava como fazer. Os professores, e não é um defeito, mas eu quero citar isso como característica, jogaram a toalha, por vários motivos. Nós passaríamos aqui 3, 4 horas enumerando o porquê dos professores terem tomado essa posição de desistirem de levar a literatura aos seus alunos. Como não vem ao caso, só podemos sintetizar nisso. Jogaram a toalha. Pois bem, já que os professores estão nessa condição, alguns até precisando de incentivo para se tornarem novamente, se é que já foram leitores, imagine aqueles a quem eles educam. Esses precisam muito mais. Então é necessário que projetos adicionais sejam implementados. Eu vi nas redes sociais uma excelente oportunidade para isso. Mas mesmo nesse caso, é preciso fuçar na rede social para encontrar essa turma da literatura.
E, às vezes, o que é mais incrível é que você encontra, em alguns grupos, propósitos bem diferentes em relação à literatura. Alguns estão ali só para colocarem um texto, o outro, um poema, o outro, um bate-palminha, um joinha, um maravilhoso e tal, e isso fica restrito apenas àquele grupo ali. Bom, mas se chamamos isso de rede social, é a sociedade que tem que estar envolvida. E por mais que nós nos elogiemos mutuamente como produtores de texto, isso é só uma parte, e não deve ser a principal do processo. O processo ele tem que ser estendido. Estendido a quê? A sociedade, principalmente a quem ainda não foi cativado pela leitura. Fazendo referência a uma situação bíblica, Jesus disse certa vez assim, eu não vim pelos que estão sarados, eu vim pelos doentes. É a função do médico, ele procura quem? Quem precisa de um tratamento. Então, nós procuramos a quem? Nós procuramos cativar não leitores. Incentivamos os leitores, mas procuramos os não leitores. Há aqueles que nunca serão leitores porque realmente não gostam do ofício. E nem gostarão. Respeita-se essas pessoas certamente nesse ponto de vista. Há aqueles que, dentre os alunos é possível identificar, têm uma própria dificuldade de leitura. É preciso um tratamento em muitos casos. Também há que se respeitar esse grupo e proporcionar a ele uma espécie diferente de leitura. Aí, mais uma vez, eu lembro da necessidade do audiolivro para quem tem dificuldades cognitivas em relação à leitura física. Então, é necessário cuidar dessas pessoas também. Mas aí vem o trabalho de tentar fazer com que todo esse escopo envolvendo levar a leitura à comunidade se torne lei. Imagine se as escolas tivessem uma matéria, literatura regional. Imagine que seria isso. Quantos governantes já passaram, alguns deles ex-professores ou professores em atividade, e nunca trabalharam em cima disso. A literatura regional ela precisa ser desenvolvida para que haja uma aproximação, tanto da parte dos alunos como dos professores. E daí eu acho que o primeiro e principal trabalho que haveria era convencer os nossos colegas professores de que eles precisariam apostar nessa ideia. De modo informal também, porque já que não há lei, vamos esperar que ela venha? Não. Leve para a sala de aula a literatura maranhense. Faça com que os alunos conheçam as escritoras, os escritores, suas produções. Fale disso com felicidade, com animação na sala de aula. Faça com que o aluno que nunca ouviu falar sobre aquilo fique pensando, mas o que é isso mesmo? E ele vá para casa com a cabecinha pensando naquilo. Se ele pegar o seu Google em casa e digitar ali rapidinho aquilo que ele ouviu lá do professor, ele encontra. E daí pode ser a sementezinha plantada num coraçãozinho de um futuro leitor ou leitora. Ou, quem sabe, de um futuro e grande escritor ou escritora. Eu percebi que sempre que se pergunta a alguém que escreve ou alguém que gosta muito de ler, que obra te marcou? Que obra foi o diferencial entre você passar a escrever e ler ou não? Todo mundo tem uma resposta. Ele pode até pensar um pouquinho se for um leitor desde criança, mas ele vai dizer, olha, tem um livro que fez isso e isso comigo. Mas se a pessoa não leu, esse livro não vai existir. Nunca. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li, de fato, eu tinha 12 anos de idade. Para dizer, não li um livro. Esse livro ele está na minha memória eternamente. Um incentivador me deu, uma professora chegou para mim, deu um livro e falou, olha, você vai gostar desse livro, ele é engraçado. Engraçado, um livro engraçado. Tudo bem, levei para casa, comecei a ler. E eu comecei a ler e comecei a sorrir do livro, porque ele era engraçado mesmo. Depois eu reli a obra completa, esse era um resumo, e ele continuou engraçado, mas de uma profundidade de graça maravilhosa.
E o livro era O Alienista, de Machado de Assis. Então, foi o primeiro contato impactante que eu tive com a leitura, foi lendo O Alienista. E quando eu percebi que era possível usar a linguagem escrita para fazer aquilo que Machado faz no Alienista, para pegar um cotidiano, transformá-lo numa situação hilária e fazer com que a pessoa que lê aquilo, ela não consiga parar de ler, e quando para, fica ansiosa para voltar e continuar a ler no dia seguinte. Então, aquilo me deu uma dimensão, naquele momento específico, do poder que a leitura tem, do que ela pode fazer com o indivíduo, do que ela pode motivar. Então, dali para frente, eu comecei a ler com muito mais intensidade tudo que me caía nas mãos. Daí o motivo dessa minha defesa em relação aos alunos. Olha, leia tudo o que cai nas suas mãos, não importa o que seja. Algumas pessoas talvez não tenham noção do trabalho que é produzir uma revista em quadrinhos, de quantos profissionais estão por trás daquela produção, e mesmo aquelas falas do cotidiano, expressas ali em cada balãozinho de pensamento ou de fala, por trás tem uma correção, 2 correções, 3 correções, profissionais capacitados envolvidos no processo. E isso vai proporcionar à pessoa que ela tenha interesse pela leitura. Eu me lembro que, em uma ocasião, eu fiz uma brincadeira com os alunos, a maioria entre 12 e 13 anos de idade, e nessa faixa etária quase ninguém lia nada, exceto aquilo que era necessário. E eu peguei alguns clássicos em quadrinhos e passei para eles. E pedi que eles lessem em casa e me dissessem o que acharam daquela história. Alguns leram algumas obras de Aloysio de Azevedo, dentre elas O Mulato, que foi um comentário muito interessante que um dos alunos fez depois, mas ele leu em 2 horas. Então ele sentou, pegou o quadrinho, leu em 2 horas, e ele chegou no dia seguinte na sala de aula contando a história inteira do livro. Bom, uma sintetização impressionante que o quadrinista e a equipe conseguiu fazer, mas que despertou naquele aluno o conhecimento de algo que, de outra forma, provavelmente ele não teria. E daí eu comecei a levar outras revistas em quadrinho de clássicos da literatura brasileira, para que pudesse aflorar neles, ou tentar pelo menos aflorar neles, essa empatia pela leitura. E isso sempre deu muito certo. Alguns passaram a ler algo mais profundo. E me desanimo ao dizer que eu sempre tive mais sucesso nesse incentivo com as meninas, Neres, do que com os meninos. Então, parece que as meninas elas têm maior facilidade e querência pela leitura do que os meninos têm. O que é uma contradição, porque nós deveríamos ter um monte de escritoras, mulheres, em destaque. Há muitas, melhorou muito nos últimos tempos, mas em destaque não. Nós tivemos um trabalho recente aqui no Maranhão de resgate da Maria Firmina dos Reis. Esse trabalho ainda continua. Você, Neres, que acompanhou, sabe que houve vários empecilhos para que isso acontecesse, para que esse resgate desse certo. Mas parece que está dando, porque você, quando entra para fazer pesquisa, isso já está na internet rolando em todas as páginas que você abre. Se você colocar literatura maranhense, Maria Firmina, vai aparecer lá. Então, parece que deu certo. Então, o resgate funciona. Quantas outras escritoras nós temos desaparecidas? Escritores também. Então, tudo isso depende do nosso trabalho, da nossa iniciativa em ir atrás desse resgate, trazê-los à tona. Mas, Neres, me preocupa uma coisa que eu percebo nessa questão do resgate. Por quê? Porque ocorre que se nós nos focarmos apenas em resgatar escritores já falecidos, o que vai acontecer com os escritores odiernos, os atuais? Eles também se tornarão esquecidos. Então, eu acredito que é importantíssimo dar muito foco aos escritores e escritoras vivos que estão produzindo textos no Maranhão e divulgar o trabalho deles. É aí que entram as academias. O trabalho das academias em localizar esses talentos, incentivar esses talentos
promover esses talentos e fazer com que eles consigam publicar e terem visibilidade. Então, uma vez que nós deixarmos os escritores vivos e as escritoras vivas na mente do público, a probabilidade de que eles sejam os esquecidos do futuro é reduzida drasticamente. Então, é resgatar o passado e resgatar o presente. Manter isso vivo, acontecendo. Uma andorinha só não faz verão. Então, é necessário que nós unamos forças para fazer com que isso aconteça de modo significativo. Daí vem o nosso trabalho como divulgadores. Você mencionou que eu havia meio que imposto que o custo do livro na MEI fosse baixo, porque eu tive uma experiência muito triste em sala de aula. Peguei uma turma do terceirão e resolvi, após o lançamento, levar o livro para a sala de aula, apresentar e falar sobre ele, e disponibilizei um exemplar, cada exemplar do livro, a R$10. Quantos alunos tinham R$10 para comprar o livro? Nenhum. Olha a dureza do estudante. Eles não têm R$10, R$20 para adquirir um livro, a menos que eles façam uma economia aqui, outra ali, com aquele objetivo em mente. Então, eu pensei que era uma situação bem complexa. O que eu fiz? Eu imprimi, primeiro eu disponibilizei o livro em PDF gratuitamente na rede social, imprimi um QR Code, levei para as salas de aula e distribuí para todo mundo, basta passar o celular no QR Code, vai ter acesso direto ao livro em PDF, pelo menos em PDF você o terá. Peguei 5 exemplares físicos e sorteei entre a turma. E passei a replicar isso. Mas quem gosta de ler, que é aquele que aprende pelo toque, pelo cheiro do livro, como mencionado pelo nosso colega anterior, gosta demais do livro físico. Então, eu tenho tentado fazer com que o livro físico chegue aos alunos, e eu falo de alunos, não querendo desfazer dos demais, mas é a base a que eu me refiro, tem que começar cedo, para que depois isso vire um hábito, a questão da leitura. Tento disponibilizar da forma mais barata possível. Esse livro que estou produzindo, A Moça de Pele Marrom e Outros Contos, em audiolivro, ele será disponibilizado em PDF gratuitamente, todo o livro, e todos os áudios de todos os contos também gratuitamente serão disponibilizados para que sejam baixados. E isso proporcionará que qualquer pessoa tenha acesso. Farei também pequenos totens que serão colocados nas bibliotecas e nas escolas, para que o aluno também vá até o totem, faça a coleta ali do código QRQ e faça também o download ali do seu livro, para que ele possa ter acesso. Seria maravilhoso que todos os livros fossem publicados das mais diversas formas hoje disponíveis, para que tantos mais pudessem ter acesso à nossa literatura. Infelizmente, nós voltamos àquele quarto ponto que eu mencionei, é a falta de recurso financeiro para isso, né? É necessário que nós tenhamos esses recursos disponibilizados. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Então, fica para nós esse desejo, essa vontade, essa necessidade, acima de tudo, de continuar nessa luta árdua na promoção de nossa literatura, na promoção também de nossa cultura, porque eu vejo as duas coisas muito vinculadas, cultura e literatura, para que mais pessoas tenham acesso. E vamos dizer que nós temos aí o trabalho árduo de conquistar novos leitores e manter os atuais leitores motivados para continuar fazendo isso, tendo como foco a nossa literatura maranhense, para que a nossa base também, no bom sentido, puxando farinha para o nosso saco, para que as pessoas também possam ter esse interesse renovado por aquilo que se produz localmente, e não se perda esses talentos que, como eu já disse, podem estar engavetados. Recentemente, nós fizemos um projeto, através da Academia de Letras de Imperatriz, para tentar publicar pelo menos um livro por ano só de estudantes. Então, estamos atrás desse recurso para que isso aconteça. Motivo: procurar garimpar esses possíveis futuros escritores que estão por aí, talvez, esquecidos ou perdidos, né? Para tentar ver se destes aí nós conseguimos
aflorar alguém que possa realmente dar resultados. Eu tenho um conhecido que ele trabalhou algum tempo no Rio de Janeiro como agente de um time de futebol. Então, o que ele me explicou que se fazia? E aí depois eu vou relacionar com a literatura. Ele costumava sair com o técnico desse time e procurar nas periferias da cidade, garotos que tinham habilidade para jogar futebol. Então, eles iam nos campinhos, ficavam ali de olheiros, ao ver um garoto ou outro que tinha certa habilidade, já ia lá, conversava com o garoto, falava com o pai, com a mãe, e dependendo do desenrolar da coisa, esse garoto era levado para um clube para ser treinado e se tornar um profissional. Então, a questão é, nós somos agentes da literatura. Onde estão os garotos e as garotas que poderão se tornar esses craques da literatura? Eles precisam ser encontrados, né? Nós temos que ser os olheiros para ir atrás dessa turma, saber onde estão, conduzi-las a um lugar de segurança e de apoio para que possam produzir textos, né? Imagina se alguém tivesse feito isso conosco no passado, né? Alguns tiveram esse prazer de serem conduzidos à literatura. Outros o fizeram por conta própria. Mas se tivéssemos tido isso, o caminho poderia ser, talvez, muito mais esplêndido do que se tornou posteriormente. Então, a ideia, Neres, é continuar nessa luta árdua, né? Sem esmorecer e ir atrás desses outros que irão nos substituir com o passar do tempo, né, nessa mesma luta, nessa mesma lida. É mais ou menos isso que eu acho que eu queria passar aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que está sem áudio. Está sem áudio. Na verdade, eu tinha caído da internet. A internet me derrubou a terceira vez. Mas esse horário é terrível. Esse horário é terrível mesmo. Mas, Humberto, eu tenho certeza que todo mundo ficou encantado com a sua fala. É aquela fala que nós precisamos ouvir, não é não, Dino? Essa questão da motivação, do incentivo à leitura, que às vezes não existe nem mesmo dentro da escola. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, o tanto de ideia que você deu para as pessoas. Essa ideia do QR Code é interessantíssima, realmente. Porque muitas vezes o garoto não tem 2, 3, 4, 5 reais. E nós, professores, nos defendemos dizendo que mas ele tem um telefone de primeira linha, ele tem para botar crédito. Mas, às vezes, como você insinua aí, às vezes é isso que ele tem para se divertir. Então, nada melhor do que aproveitar esse momento também e imiscuir nessa necessidade um outro prazer. Excelente sua frase, realmente. Eu vi aqui os comentários, estava lendo os comentários, as pessoas realmente estão aplaudindo essa sua fala. E aí, Dino, aquilo que eu falei no começo para ele, é o cidadão que está usando as redes para tirar as pessoas dessa imobilidade, que às vezes nós também somos responsáveis como professores, imobilizamos os alunos. E aí, Dino talvez deve ter lembrado que algumas falas dele, deve lembrar aquele livro meu de 2005, Estratégias para Matar um Leitor em Formação. Eu tive acesso a ele, muito bom. Às vezes o que acontece é isso. Às vezes a escola, no lugar de criar leitores, está assassinando leitores no nascedouro. E a sua fala aí foi uma fala realmente de uma profundidade e de uma nobreza impressionante. Quer falar algo, Dino? Eu só quero instigar, né, o Humberto Barcelos, né, que algumas pessoas conhecem isso, Neres explorou essa questão toda. A gente tem muitas estratégias, ou não tem, muitas vezes, para incentivar o aluno a ler, a criança a ler, aquela coisa toda. E já se chegou até a propor, na época, o deputado César Pires, que foi reitor da UEMA, propor a obrigatoriedade
na escola pública maranhense, o aluno ser obrigado a ler 2 livros por ano. Se ele não lesse esses 2 livros por ano, ele seria, então, impedido de colar grau, de terminar o ensino médio. Claro que não deu certo, né? Porque eu nunca vi dar certo você impor essas coisas e ter êxito. Mas eu queria questionar o seguinte, Humberto. Olha, é dificílimo fazer o trabalho de caçar talentos ou caçar leitores, tá? E, geralmente, o professor gosta de se acomodar e não ir atrás, né? Vaticinar logo, minha turma é péssima para ler e eu tenho que aguentar até o final. Agora, qual a estratégia, e se tem, para fazer o professor, sobretudo o professor de literatura ou o professor de língua portuguesa, a fazer com que ele goste de ler? Bem, uma coisa que eu tenho percebido é a questão do professor estar atento. Normalmente, quando se pega uma sala com 30 a 50 pessoas, já peguei salas assim, e às vezes nós pegamos mais de uma, dependendo da idade do aluno, é preciso perceber quem gosta de ler. Primeiro passo. Eu falei um pouco antes sobre as meninas gostarem de ler. Mas na questão da revista em quadrinho, eu notei que os meninos também gostam. Para eles é a leitura mais interessante. Então você já tem ali um grupo de pessoas, seja 5, 6, 7 pessoas numa mesma sala, que já tem alguma afinidade pela leitura. Porque para a gente começar a incentivar a leitura tem que ser mais cedo, lá no comecinho, com tudo aquilo que os professores dos primeiros anos de ensino têm como ferramentas para ajudar a criança a gostar da leitura. Mas daí parece que esse vínculo, ele costuma ser desviado na adolescência. É nessa fase da adolescência, nesse perfil de aluno, que parece que a coisa vai para um lado ou para o outro. Então, a proposta seria identificar esses que têm possível potencial. Bom, mas identifiquei que um aluno ou uma aluna tem possível potencial. O que fazer? Explorar esse potencial. Fizemos um trabalho aqui com alguns outros professores e pedimos que eles, eram 12 professores na época, tentassem identificar em suas salas de aula quem eram os alunos que tinham esse perfil. Leitor, primeiro, para depois pensar em eles serem escritores, que é uma outra coisa à parte. E nessa identificação, nós conseguimos catalogar 49 alunos com esse perfil. Dos 49, 22 aceitaram escrever qualquer coisa, ou poesia, ou crônica, ou conto, para então ser lançado. Alguns tiveram a preocupação, como é que eu vou saber se eu estou escrevendo crônica ou é um conto? Não importa, escreva. Depois você mesmo vai dizer se o que você escreveu é crônica ou conto. A parte técnica ficou para depois. A ideia era fazer com que eles produzissem texto. Alguns produziram e enviaram esses textos, eles foram analisados, todos foram aceitos no projeto, porque a ideia não era tirar um texto ou outro, mas daí houve um trabalho de correção e etc. Conseguimos produzir com esses alunos um livro com recursos da prefeitura, e esse livro foi lançado, foi distribuído. O interessante demais nisso é ver a reação desses alunos no momento em que ele entendeu que havia um livro publicado com um texto escrito por ele. Aquele momento foi mágico. Bom, mas aquilo é um momento, aquilo só aconteceu ali e foi maravilhoso, e houve uma festa, e os pais estavam presentes, os familiares estavam ali, e depois? Bom, depois é preciso continuar cultivando. Agora, o professor está ali, numa sala de aula, atarefado, aborrecido, cansado, às vezes com 2, 3 empregos simultâneos de uma forma ou de outra, e ele não consegue, o próprio professor, ter motivação para isso. Eu peguei o terceirão, ano retrasado, a turma conversava da hora que começava a aula até a hora que terminava. Você passava metade da aula separando os amiguinhos para que a aula fluísse. Uma turma que já estava repetindo a 1, 2, 3 vezes. Uma das alunas tinha um bebê no colo e deixava ele no carrinho. No meio da aula parava e ia dar de mamar para ele.
Então, você imagina que a realidade da sala de aula é uma coisa bem complexa. Outra se debruçava na cadeira e dormia, acordava 4 horas da manhã. Só o fato dela estar presente ali na sala de aula, dormindo, para mim já era interessante. Porque ela poderia estar em outro lugar. Por que ela foi para a sala de aula se acorda 3 horas da manhã? Uma pessoa dessa quer aprender alguma coisa. O corpo talvez não a deixe, porque é incapaz de suportar tanto cansaço até aquele horário. Aí entra numa sala de aula, senta, o sangue esfria e o sono vem. Dá uma cutucadinha, acorda, incentiva e continua o processo. Então, começa por nós, professores, esse compromisso de fazer com que a leitura aconteça. Bom, tirando esse compromisso à parte, vamos supor que o professor tenha, de fato, essa motivação de fazer isso acontecer, ele precisa tomar medidas específicas. Ano retrasado, aconteceu uma coisa interessante. Eu, após uma aula de literatura, falei de uma acadêmica, Ana Maria Machado, da Academia Brasileira de Letras, e falei sobre ela ser uma produtora de textos infantis. Por quê? Porque uma mãe aluna me perguntou se eu recomendaria livros para que a criança dela tivesse acesso. E eu falei da Ana Maria Machado. E quando eu mencionei que ela era da Academia Brasileira de Letras, ela perguntou, mas o que a academia faz exatamente? Bom, era o final do dia, eu estava a horas de trabalho, eu resolvi, no meu egoísmo, não responder a pergunta. Olha, dá uma olhada na internet, você vai encontrar o site da academia, você vai saber do que se trata. E fui para casa. No dia seguinte, é claro que a consciência pesou, né? Como é que um aluno ali faz uma pergunta e você não se dá o trabalho de pelo menos sintetizar uma resposta? E eu chamei, corrigi esse defeito em parte. Expliquei o que era a academia, seu propósito, etc, etc. Complementando, foi o que eu fiz. Eu reuni eles para falar especificamente das academias, coloquei a brasileira como exemplo, mas mencionei as outras, e daí nós resolvemos fazer, durante as semanas seguintes, uma coleta de um texto e de um poema de cada um dos 40 acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. E passei essa tarefa para eles. Eles teriam que ler esse texto ou poema e então dissertar por escrito a respeito do que leram. Só um momentinho. Desculpa a interrupção. Bom, e eles começaram a fazer isso. Nós tivemos aproximadamente 5 ou 6 semanas nesse processo. Qual foi o resultado disso? É o livro que será lançado no ano que vem, Tributo aos Imortais. Foram poemas relacionados a essa experiência em sala de aula, com a produção de incentivo por parte desses alunos. Eu conto na introdução do livro o que motivou essa publicação. A ideia, então, é fazer com que o aluno ele tenha contato com a Academia de Letras e as academias em geral. Porque o aluno ele precisa, de fato, e aí é que eu vejo a questão do incentivo, de que ele seja direcionado para algo que possa representar para ele qualquer coisa relacionada com interesse na literatura. Bom, então, vamos pensar aqui no modo prático. Incentivou-se o aluno a escrever, embora ele não fosse escritor, incentivou-se ele a ler para obter fonte ou matéria para sua escrita, e deu-se atenção a ele conduzindo para um livro. O primeiro livro foi publicado com aquilo que os alunos escreveram, e daí a ideia que nós tivemos como academia de todos os anos publicar pelo menos um livro só com textos de alunos, para tentar garimpar essas pessoas, esses possíveis talentos que possam surgir. Mas imagine que isso, feito em 3, 4, 5 salas de aula, é um pequeno projeto. A questão é, como replicar esse projeto para todas as escolas? Eis o grande desafio. Mas alguém, numa sala de aula, em algum lugar, de alguma cidade, do Maranhão ou de qualquer outro estado, precisa ir lá e fazer. Não esperar que venha do governo, que venha das autoridades, que venha disso ou aquilo.
Eu comparo muito a questão da literatura com um fenômeno social que eu considero mais bem sucedido, independente de a pessoa ser religiosa, ateu ou agnóstico, que é o fenômeno religioso. Por que que o fenômeno religioso funciona? Porque a pessoa envolvida com a religião, ela dá a cara a tapa. Ela vai lá e faz. Ela viaja para outro lado do mundo para conquistar um convertido. Isso funciona muito bem, porque é um interesse pessoal. O religioso, ele entende que tem uma missão divina. E para isso ele enfrenta o mundo e cumpre a sua missão. Então o educador, aquele que quer promover a literatura, ele tem uma missão? Tem. E o que fazer com essa missão? Ele próprio tomar providências em relação a ela, de uma forma ou de outra. Então o que eu quero dizer com isso, em síntese, é que o escritor, ele tem o trabalho, o dever e a função de produzir outros escritores. E o professor, em sala de aula, tem acesso àqueles que poderão se tornar tais. Então, vamos dizer que a gente coloque na cabeça, eu tenho a obrigação de criar um pupilo ou uma pupila. Eu sou um escritor que vou deixar um outro escritor aqui. E isso seria replicado. Essa é a ideia de fazer com que aconteça. Haverá dificuldades, barreiras, impossibilidades, descrédito desse tipo de atitude. Não se deve esperar que a pessoa seja motivada por outros colegas que são escritores, porque nós sabemos que tem vários tipos de escritores. Tem escritores aí que estão escrevendo para encher o bolso de dinheiro e é a única coisa que interessa para eles. E parabéns, está dando certo. Há a literatura de entretenimento, que nós sabemos que se espalhou pelo mundo afora, e que há escritores que ganham bilhões com aquilo que se escreve. E há aqueles que, se for viver da escrita, vão passar fome, né? Então, nesses dois perfis, se apresenta ao aluno, não é que ele deva ser um escritor para ficar milionário, para ser um Paulo Coelho na vida, que chegou a ser o que é por um motivo ou outro, ou para ser tantos outros que estão aí na mídia. Mas é para que ele tenha a oportunidade de conseguir, através da sua escrita e da sua leitura, engrandecer-se como ser humano, como pessoa, como indivíduo útil dentro de uma sociedade. Então, esse é o foco. É nós, professores, nunca desistirmos e, em sala de aula, sair catando aquelas pérolas, tentando encontrá-las pelo menos, e, ao localizá-la, ir lá incentivar, levar à academia, no meu caso é o caso do Neres, né? Colocá-la em contato com quem pode produzir e publicar seus textos. E não precisa ser um livro, né, Neres? Pode ser um folheto, pode ser uma coisa menor. Eu não tenho material suficiente para um livro. Vamos fazer um folheto com o que você escreveu. Eu tive o prazer de ajudar uma aluna, eu descobri que ela escrevia poesia, e ela, muito tímida, retraída, ela disse, eu não vou mostrar para ninguém. Aí insisti várias vezes, até que ela trouxe o caderninho, me chamou no recreio e apresentou o caderno. Eu dei uma folheada, senti que havia potencial. Várias coisas a corrigir e tal, mas eram de menos. Então eu disse, isso aqui vai virar alguma coisa escrita. Daí, aproveitando uma página no jornal O Progresso, que foi aberta pelo nosso confrade Marcos Fábio, começou-se a publicar poemas de alunos. Então, se ele só tem um poema, é a única obra escrita dele, põe isso no jornal. Olha o que isso faz para a pessoa, né? Ela ficou cheia de vida e continuou escrevendo. Espero que logo se tenha a possibilidade de lançar um livro também. Então, veja que nós temos recursos. Nós acadêmicos ou escritores, nós conhecemos pessoas dos jornais, das revistas, das academias, das escolas, das faculdades, das universidades. Nós temos conhecimento com um conjunto de pessoas que pode dar suporte. Então, é hora de apoiar essas pessoas que podem se tornar futuros escritores, não obstante, volto a dizer, as dificuldades que se apresentam na prática disso em sala de aula. Eu acho que a ideia é por aí. Muito bem, Humberto. Essa nova lição, realmente. Alguém quer perguntar alguma coisa para Humberto Barcelos? Já estamos encaminhando para o final, não, Dino? Estamos chegando daqui a pouco às 8 horas.
Amanhã nós teremos mais algumas sessões maravilhosas com pessoas excelentes também participando. E aí, alguém deseja perguntar algo para Humberto, ou fazer algum comentário? Se tiver, fique à vontade, vamos aproveitar esse momento desse homem sábio. A Maura Luza Frazão, a poetisa Maura Luza Frazão, está dando os parabéns para você. Obrigado, Maura. Mais alguém aí, né? Só agradecer mesmo, né? A fala do Humberto, que foi magnífica, né? Eu acho que a gente precisa, né, bater naquele martelo sempre de que o poder público precisa também entrar, né? Eu sempre fico indignado, Humberto, que a gente gasta tanto dinheiro. Você tem ideia de quanto se gasta só com um cafezinho na Câmara Federal do Brasil? É um dinheiro gigantesco, né? Mas muitas vezes o professor da escola Mônica Vale, aqui perto da minha casa, as pessoas tinham que tirar do bolso, né, R$ 5 por semana para ajudar no cafezinho. Quer dizer, numa parte você tem quase 2 milhões de reais por ano que se gasta só com um cafezinho na Câmara, né? Mas numa escola pobre aqui do Vinhais, os professores têm que tirar dinheiro do bolso, às vezes 5, às vezes 10, para comprar o pó do café, tal, o açúcar, né? E aí eu não estou reclamando que o professor tenha que tirar o dinheiro para pagar o cafezinho. Eu sempre reclamo é que o governo tenha que pagar um café para quem tem melhores condições do que o professor. E aí você, por exemplo, paga 2 milhões para uma Câmara Federal para pagar o cafezinho dos deputados, e você não tem, no município de São Luís, não sobra. R$ 10.000 não tem para você fazer um concurso literário e dizer, olha, gente, a prefeitura está falida, a gente só tem um prêmio, R$ 10.000. Então vai ser só o primeiro colocado para quem escrever os melhores contos aí, a gente vai entregar para vocês R$ 10.000. Mas nem isso, né? Que eu acho que se todos os municípios do Maranhão fizessem um concurso, pelo menos para um aluno que está no terceiro ano, segundo ano, ou primeiro ano, olha, se você fizer um conto sobre a sua cidade, eu quero um conto em que os personagens percorram o município de Imperatriz, tá? Você vai ganhar R$ 1.000. Todo ano fazer isso. Você criaria um ambiente ali que aquela cidade vai respirar. Tá? Mas não, o discurso é sempre o mesmo, de que não tem recursos para livros. Tá? E nós protestamos, nós professores, muitas vezes, claro que não é todo mundo, né? Mas eu acho que a metade faz isso. Faz um protesto pesado, com seu silêncio. Aquele protesto do tipo, não, isso é assim mesmo. Quando eu era aluno já era assim. Eu estou para me aposentar, eu não vou lutar contra isso não, porque é assim mesmo. A gente protesta com o nosso silêncio, ou às vezes rindo, fazendo meme, fazendo uma série de coisas. Isso a gente precisa, e com essa sua fala, eu espero que a gente possa, né, se energizar e tentar mudar essa realidade, né? Tentar mudar, porque nós somos muitos professores, nós somos muitos alunos. Se a gente lutar, dá para a gente modificar essa questão. Tá? Mas é preciso lutar, né? Gostei do que você botou ali para a Silvana, né? Nós estamos nessa luta literária, né? É uma luta Verdade. muito grande. Então, parabenizar por essa energia toda aí que você deu em todos nós. É, né? Uma fala belíssima, né? E que a gente espera contar em outros momentos, né? Com você. Que a sua fala, a sua visão de mundo é espetacular. Né? E ainda tem uma vantagem, Dino. Como essa fala ficou gravada, realmente é uma visão de mundo para o mundo, porque em breve estará também na rede, né? Depois que for acabar o encontro, tiver aquele tempo disponível para colocar no canal lá do Gelman. E acredito, Humberto, que as pessoas que forem ver o seu vídeo depois, ou ouvirem, né? Porque a pessoa às vezes coloca para ouvir no trânsito, como você mesmo disse, essas pessoas vão se transformar. Essa semente que você deixa aqui para as pessoas que estão presentes e para as que estarão presentes no futuro, porque o futuro também
já conversa conosco através das redes, vão se inspirar no que você falou. Muita sensibilidade, muito comprometimento com a leitura, com a educação. E eu posso dizer, precisamos de mais pessoas como Humberto Barcelos, gente. Precisamos mesmo, pela produção, pelo carinho, pela disponibilidade. E aí, Humberto, lembra, como eu falei no começo, Humberto Barcelos sempre curte, sempre aplaude, sempre deixa os eventos, e às vezes nós não queremos dar um like para incentivar a literatura, que não custa nada. Até onde se sabe, não vai cair a ponta do dedo, até onde se sabe, pode se descobrir isso no futuro, não sei ainda, mas não vai acontecer nada, apenas um incentivo para aquele colega, aquele amigo, aquele aluno, aquele professor, aquele vizinho que está produzindo algo. E às vezes não se faz isso. Humberto, então, vou passar daqui a pouco a palavra para Dino, mas antes, você quer fazer as suas considerações finais diante desse nosso agradecimento, desse nosso encantamento por seu discurso de hoje. Considerações finais, Humberto. Eu quero agradecer àqueles que ficaram conosco durante esse tempo todo. Acredito que muito pouco do que eu falei aqui é novidade. A maioria de nós envolvidos em literatura e em divulgá-la sabe de todas essas nuances que nós tratamos, mas é muito confortador ver o trabalho que o Gelma vem realizando e está fazendo com muito carinho, com muita atenção específica àqueles que estão envolvidos. Todos nós, nesse horário, temos milhões de coisas para estar fazendo. Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, não é isso? Então, isso aí já é, por si só, uma grande vantagem em relação a esse projeto que nós abraçamos coletivamente, em se tratando de defender a literatura como sendo uma coisa fundamental dentro da nossa sociedade. Então, eu quero dizer que estou à disposição para tantos outros eventos que aconteçam, aproveitando para dizer que nós teremos em Imperatriz o Salimp novamente presencial, mês de outubro, é um mês já pré-determinado, então estamos ansiosos de rever muita gente que há quase 3 anos não conseguimos reencontrar. Ano passado foi muito bem sucedido de forma online, mas eu sempre digo, nunca será igual o toque na pessoa, o ver, o sentir a pessoa, embora nós estejamos programando para fazer tudo dentro daquilo que será necessário em relação à higienização. Mas a ideia é fazer com que a literatura continue viva. Os livreiros já estão sendo catalogados e já se está entrando em contato com aqueles que passaram por um perrengue enorme nesse período agora de pandemia, porque eu nem sei o que eles ficaram fazendo da vida para sobreviver. Foi uma situação muito complexa. Aqueles poucos que nós tivemos contato com eles já até haviam saído do ramo para tentar se sustentar. Então, foi um grupo de pessoas muito afetado durante esse período da pandemia. Esperamos que eles consigam reativar seus trabalhos gradativamente à medida que as questões sanitárias forem permitindo e nós possamos voltar a essas atividades o quanto antes. Na academia, nós voltamos quinta-feira passada, ontem, né, na verdade, as nossas atividades também presenciais com palestras sobre literatura. No novo formato agora, pensando em não fazer com que as reuniões acadêmicas sejam só aquele famoso e mal visto chazinho das letras, né? Ou dos acadêmicos, mas tornar o ambiente acadêmico real, relacionado com a literatura de fato e, acima de tudo, trazer a sociedade como um todo para mais próximo das academias, que essa é a função principal que elas possuem. Então, eu agradeço demais por ter sido contado digno de participar dessa palestra, de estar com vocês. Quero mandar o meu abraço, ainda que virtual, para todos os organizadores e também para aqueles que nos prestigiaram. Muito bem, Dino. Você pode fazer o encerramento se você quiser, sentir vontade. Claro, você é o chefe. Nós somos apenas seus subalternos. Dino, fica à vontade, tá bom? Só perguntar para você se nós vamos ou não no Salimp. Eu já fui 2 vezes, Dino. Você está devendo.
Tem que vídeo, né? Melis, eu queria que você fizesse o encerramento, né? Lembrando, Perfeito. Humberto, que por conta dessa quinta-feira das academias, Melis bateu o martelo que a reunião do GELMA só pode ser quinta-feira à noite. Né? Aí a gente teve que obedecer. Isso. Então, Humberto e também o nosso querido Sanatiel, que agora está lá com a sua roupa, com sua medalha, participando do evento de posse do Alexandre Lago, que é nosso amigo também. Você conhece o Alexandre, né, Dina? Uma figura maravilhosa, que merece todos os aplausos a todos os companheiros e companheiras que estão aqui neste momento. E lembrando que é difícil, nós estamos em atividade desde as 8h30 da manhã. E muitos estão aqui, Humberto, desde as 8h30 também participando. Eita! Essas pessoas merecem todo o aplauso e todo o carinho do mundo. E alguns, logicamente, quando tem compromisso, eu fui trabalhar, voltei, né? Consegui que minha companheira de atividade de hoje segurasse o barco para que eu chegasse aqui no horário correto. Então, todos nós, na verdade, dependemos de uma grande, vamos dizer, de uma grande rede de contatos para que a literatura não enfraqueça e para que nós nos fortaleçamos com a literatura, com a leitura, com o convívio, com as palavras amigas, sejam as palavras escritas ou as palavras ditas, pronunciadas ou jogadas na rede. Humberto, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os que estão aqui presentes, exatamente desde as 8h30, e muito feliz, como disse a Mirna aí, e desejo felicidade também. O Grupo GELMA é um grupo que não é antigo, tem 1 ano e meio mais ou menos, aproximadamente 1 ano e meio, mas que já construiu mais do que muitas pessoas e muitos políticos. Já construímos em termos de solidariedade literária muito mais do que muita gente por aí. E vida longa ao GELMA, a todos nós. Humberto, novamente, parabéns e obrigado pelo tempo disponibilizado. E lembrando, Dina, que o Humberto participa de vez em quando das nossas reuniões também, né? Ele está lá caladinho, assistindo, e essa participação é muito boa, porque a ideia nossa também não é ficar cercado do nosso mundinho e todo mundo lá dizendo que nós somos só nós aqui, não. É uma rede que tem um futuro muito grande. Então, agradeço a todos.